que a Ritalina funciona mesmo? Olá, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga, sou idealizadora do blog, do canal e da fanpage Bate-Papo com Pensamentos, tenho TDAH e hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com a Ritalina. Sim, eu tomo Ritalina. Nossa, Júlia, mas você sabia que a Ritalina faz mal? Você sabia que a Ritalina é prima da cocaína? Você sabia que a Ritalina é isso? Você sabia que a Ritalina é aquilo? Pois é, hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com a Ritalina, vim tentar desmistificar um pouquinho tudo isso que falam sobre a medicação, lembrando que essa é a minha experiência e que não é porque a minha experiência foi assim ou foi assado que você precisa medicar o teu filho, que você precisa tomar Ritalina ou que você precisa convencer a tua irmã, teu cunhado ou seja lá quem for a dar Ritalina para a criança que você conhece que tem TDAH. Antes disso, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como que o TDAH se manifestava na minha infância. Eu nunca fui aquele tipo de criança que dava N tipo de problemas, reclamações, que os pais viviam na escola porque o filho bateu no fulano, bateu no ciclano, ou porque o filho não para quieto no lugar, ou porque o filho está conversando demais, etc. Porém, eu era uma criança muito desligada, muito desatenta. Não cheguei a perder um ano, não cheguei a reprovar. Porém, como eu não conseguia focar e não conseguia manter a atenção por muito tempo nas matérias que eu não gostava e que não me interessavam, eu acabava não conseguindo aprender e tinha um rendimento baixo nessas matérias, como a matemática e depois de um tempo a física e a química e na faculdade a bioestatística. Depois, quando eu já estava formada e atendendo no consultório, eu ainda observava algumas dificuldades, não observava dificuldade quando eu estava atendendo. Porém, quando eu tinha que estudar às vezes algum material, era um sacrifício. Aí eu comecei a notar que alguns pacientinhos meus que vinham com queixa de TDAH tinham dificuldades muito parecidas com as dificuldades que eu tinha na infância. E aí me acendeu um alerta. Eu comecei a estudar muito, estudar bastante, e nesse caso eu não tinha dificuldade nem para manter o foco, nem para manter a concentração, enfim. E como os sintomas eram muito parecidos, praticamente iguais, eu resolvi consultar um médico. Como era um médico da minha confiança, que já me conhecia e com quem eu já me consultava há algum tempo, ele me prescreveu a Ritalina e no começo eu fiquei um pouquinho assustada. Peguei a receita, não comprei de imediato, pensei um pouquinho, depois eu resolvi comprar. E aí assim, gente, textos que antes eu demorava assim cerca de 2 horas para ler, textos de 3 páginas, por exemplo. Porque assim, às vezes eu começava a ler, a hora que eu estava no terceiro parágrafo, eu já não lembrava mais o que eu tinha lido no segundo e no primeiro parágrafo. Então eu tinha que voltava, e de repente eu já não lembrava mais de novo, então eu tinha que voltar. Porque eu tava voando, né? Não lembrava porque eu tava voando e não tinha me concentrado naquilo que eu tinha lido. Quando eu tomei a Ritalina, eu peguei um texto de um assunto que eu não gostava e eu li esse texto de 5 páginas. Eu lembro assim, como se fosse hoje, em meia hora. Sim, foi emocionante, foi emocionante. Eu fiquei realmente emocionada de ver, porque assim, eu consegui ler o texto, eu marquei assim com setinhas as coisas importantes. Foi um texto que eu lembro que eu estava com um dicionário aberto no computador, então as palavras que eu não conhecia o significado estavam com setinha ali, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, com post-its com significado, com as minhas observações. Eu estudei o texto de 5 páginas em meia hora, um texto bem estudado, em 30 minutos. Fez uma diferença gigantesca na minha vida. E eu lembro que uma coisa que o médico falou pra mim, e que fez bastante sentido, foi o seguinte. Ele falou, você já é adulta, né? E você já conhece os momentos que você tem mais foco de desatenção e os momentos que você não tem. Então, começa a observar mais isso. Ele não me deu um horário fixo para tomar, tipo uma de manhã e uma tarde, nem nada. Mas ele falou para eu tomar Ritalina quando necessário, né? Que é diferente de quando a criança precisa tomar. E aí eu comecei a fazer essa autoobservação. Em palestras, eu tenho esses picos de desconcentração e falta de foco. Então, 40 minutos demora para começar a fazer efeito, 40 minutos antes eu tomava uma Ritalina e aproveitamento de praticamente 100%. Aulas do curso online que eu estava fazendo, a mesma coisa. 40 minutos antes, tomava a Ritalina, aproveitamento praticamente 100%. Um assunto ou outro da psicologia mesmo, que eu não gostava tanto e que eu sabia que eu teria que estudar, 40 minutos antes eu tomava a Ritalina. E é aí que entra também
para o TDAH a importância do autoconhecimento. Eu já sabia, por exemplo, algumas coisas de quando eu tinha pico de concentração, que é a questão do hiperfoco, de quando eu não tinha e tudo mais, mas não é todo mundo que sabe, né? Das coisas que eu gosto de estudar, das coisas que eu não gosto, das coisas que eu tenho mais facilidade, das coisas que eu tenho mais dificuldade, de quando eu tenho que fazer uma prova, quando eu tenho que fazer vídeos mesmo, que eu preciso de uma concentração muito grande. E o que eu costumo dizer é que a Ritalina foi sim muito benéfica para mim. A impressão que eu tenho foi de ter colocado óculos nas pessoas que têm miopia. Ou então, sabe aqueles vídeos que tem na internet que a gente vê de bebezinhos quando colocam óculos a primeira vez ou quando colocam... Eu vi dois, eu vi de uma bebezinha que colocou um óculos a primeira vez e eu vi de um que eles colocam um aparelho de audição a primeira vez. Foi exatamente essa mesma sensação que eu tive quando eu tomei a Ritalina pela primeira vez. De que ela, de certa forma, abriu os meus olhos para um novo conteúdo, porque aprender é muito gostoso. E eu pude ver que não é pesado. Eu vinha carregando isso desde a infância, de que aprender conteúdos que não eram prazerosos para mim era pesado, era difícil, era matar um leão por dia. E a Ritalina me trouxe um outro olhar para tudo isso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Essa foi a minha experiência tomando Ritalina, tomando medicação para melhorar o TDAH. Lembrando que eu também contei com a ajuda da psicoterapia, até mesmo para essa questão do autoconhecimento e questão de aprender estratégias e tudo mais. Isso eu vou comentar num outro vídeo e eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, tá certo? Um beijinho para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!